O filme de hoje é sobre Kim Seung-geon, que está preso no meio de uma ilha deserta. A fim de superar a fome, ele pegou sementes de milho de excrementos de pássaros, depois cultivou milho para fazer macarrão de soja escuro. Náufrago da lua. Kim Seung-geon perdeu o emprego. Ele não conseguiu pagar a dívida de mais de 16 milhões de won. Ele ficou sozinho na ponte do rio An, querendo cometer suicídio. Infelizmente, ele foi atingido pelas ondas na areia do lado oposto, o telefone foi danificado pela água, um sapato de couro também o deixou. Se ele pulasse do 63º andar do prédio oposto, certamente morreria. Kim Seung-geon queria sair, mas não conseguiu. O que aconteceu? Na verdade, ele estava preso em uma pequena ilha no meio do rio. O poste de concreto era tão alto que ele não conseguia escalá-lo. Ele estava sozinho no meio da ilha toda a noite. Um barco apareceu, ele pediu ajuda, mas os turistas pensaram que ele estava os cumprimentando. Ele teve que escrever a palavra por ajuda na areia. O telefone finalmente funcionou. Ele ligou para o 911 pedindo ajuda, mas eles pensaram que era uma piada. Ele ligou para a namorada, mas ela disse: "Eu disse para você não ligar mais comigo, por que ligar de novo?" Infelizmente a bateria do telefone acabou. Ele nadou para voltar à terra, mas quando nadou até o meio do rio, quase se afogou. Neste momento, ele viu a cena ser rejeitada pela entrevistadora, abandonado por sua amante. Kim Seung-geon queria suicídio, mas não teve coragem. Estava muito fome, então, ele comeu flores silvestres à beira da estrada. Se não conseguir sair, ele tentou ficar na ilha. Isto é um golpe. Na verdade, usar um isqueiro é o mais rápido. Ele jogou todos os cartões bancários. Ele estava a apenas um rio de distância da cidade, mas sentia como se o mundo todo tivesse abandonado. No dia seguinte, ele começou a coletar alguns restos utilizáveis. Ele encontrou um grande barco, e o usou como sua casa. A primeira vez que pegou um peixe, ele não sabia a diferença entre um dedo do pé e um peixe, e então foi ferido o dedo do pé. Tentou subir na árvore para obter ovos do pássaro, mas é muito difícil. Quando remar até o ninho do pássaro, recebeu excrementos de pássaros na cabeça. Quando lavou o cabelo, envenenou os peixes do rio. Ele finalmente conseguiu comer peixe grelhado. Depois, ele dormiu entre as flores frescas. Ao mesmo tempo, uma garota com autismo chamada Young-yeon, que nunca saiu pela porta, vive num prédio de apartamentos em frente. A casa estava cheia de latas de cerveja e lixo, e ela dormia no espaço apertado no armário. Quando sua mãe foi embora, ela se esgueirou para ir ao banheiro. Um pacote de macarrão é seu almoço. Ela fez exercício e respirar fresco. À noite, pegou um telescópio para tirar algumas fotos da lua, considerando que ela tinha completado seu dia agitado. Quando um exercício antiaéreo chegou, ela abraçava o capacete, depois fechava as cortinas. Ela gostava dessa sensação, como se estivesse voando na lua. Desta vez, ela acidentalmente filmou a palavra pedindo ajuda na areia, e Kim Seung-geon estava pendurada. Os alienígenas vieram à Terra, e Kim Seung-geon vive uma vida de lazer lá. Um iate passou, ele não pediu ajuda por preguiçoso. Ele imediatamente se esconde, não querendo ser incomodado. Nesse momento, ele viu um pacote de macarrão misto, especiarias no dentro. À noite, quando dormia, ele também sonhava com este prato. Este fascínio o deixou cheio de energia. Ele encontrou um monte de ingredientes, mas não bem-sucedido. Ele queria levar excrementos de pássaros para pesquisar. Os pássaros gostam de comer plantações, certas nos excrementos dos pássaros que sementes não podem ser digeridas. Começou a coletar esterco no telhado. Depois de um tempo, ele finalmente cavou alguns sulcos. Ele usou suas roupas como um espantalho para conversar. Tudo foi fotografado por Young-yeon. Em sua imaginação, Kim Seung-geon é uma alienígena solitária que adora macarrão misturado. Ela queria ajudá-lo. Ela vestiu-se equipamento de proteção e foi embora. Quando um carro chegou, ela imediatamente pegou um guarda-chuva para se cobrir. Ela foi até a ponte sozinha, jogou o vaso no rio e esperou que o alien respondesse. Depois de 3 meses, Seung-geon se transformou num homem cabeludo. A habilidade de subir em árvores também é trabalhada. No pequeno almoço, ele comeu um ovo com chá. Meio-dia é o horário de trabalho. A semente germinou. Ele parecia ver um macarrão misturado acenando para ele. Naquele dia, acidentalmente descobriu um vaso de vidro da Young-yeon. Dentro, há uma página com a palavra Hello no canto. É a palavra em inglês que ele escreveu na areia. É possível que alguém esteja sempre olhando para ele? Depois de 3 meses e 17 dias, Young-yeon finalmente obteve uma resposta na areia. À noite, ela jogou a garrafa sob a ponte novamente. Ela foi atraída por flores silvestres e borboletas à beira da estrada. O mundo também é tão lindo.
Seung-jeon pegou uma garrafa de vinho com conteúdo. Estou bem, obrigada. E você? Young-yeon ficou feliz porque Seung-jeon escreveu a resposta na areia. Seung-jeon também ficou feliz porque o milho que ele plantou finalmente deu frutos. Sabendo que ele gosta de macarrão de soja escuro, Young-yeon chamou Shipper. Ele reclamou porque nunca encontrou um endereço de entrega como este. O Shipper deixou comida no chão, mas Seung-jeon devolveu-a para ele. Por quê? Young-yeon ficou preocupado. Shipper trouxe macarrão misturado para ela e disse: uma tigela de macarrão misturada é o desejo de Seung-jeon. Ele não queria quebrar essa esperança. Young-yeon entendeu que a esperança é a única motivação para viver cada pessoa. Por fim, ela saiu da sala e até disse à mãe que queria alguns grãos de milho. Sua mãe ficou muito feliz. Depois, Seung-jeon recebeu uma carta de Young-yeon. Desculpa. Sinto muito. Ele ficou imediatamente feliz. Eles se reconciliaram. Finalmente o dia da colheita chegou. Ele fez uma tigela tradicional de macarrão misto. O prato está pronto. Os ingredientes são adequados e ainda precisa ser lindamente decorado. O prato é misturado a pauzinhos com especiarias, exalando sabores familiares. Agora o prato que ele come não é macarrão, é esperança. Finalmente ela saiu do quarto, dormiu na sala para proteger seu milho, essa também era a sua esperança. Na areia, Seung-jeon pergunta quem ela é. Young-yeon escolheu uma foto. Ela queria o enviar, mas não teve coragem no final. Seung-jeon foi para a floresta em busca de uma resposta de Young-yeon, mas não conseguiu encontrar nenhuma notícia dela. De repente uma tempestade atingiu a ilha, destruindo todas as coisas. Quando Young-yeon acordar, viu se Seung-jeon está bem, perdendo tudo, mas Seung-jeon só queria saber quem era aquela garota. A equipe de resgate chegou. Ele queria ficar aqui, esperando a resposta da garota. A equipe de resgate trouxe Seung-jeon para a costa, tratou-o como um andarilho, e o jogou na beira da estrada. Young-yeon se sente vazia. Ela abriu a porta com toda a coragem. É a primeira vez que ela corre pela estrada principal, procurando pelo paradeiro de Seung-jeon. Ela foi ao parque, mas só viu a sandália antiquada dele. Sem esperança de viver, Seung-jeon queria pegar o ônibus para o 63º andar do prédio para continuar se matando. Young-yeon tentou perseguir o ônibus mas falhou. Ela chorou, porque ela ainda não respondeu a Seung-jeon. Este foi um erro que ela não conseguiu compensar em sua vida. Nesse momento, o aviso de defesa aérea disparou repentinamente. Carros e pessoas pararam. Young-yeon perseguiu o ônibus. Young-yeon finalmente liberou as algemas do autismo para receber a primavera da vida. No final, ela encontrou Seung-jeon. Ela disse a ele seu nome nas lágrimas. No final do filme, o ônibus rola novamente. Seung-jeon pegou Young-yeon, que quase caiu. Homem fracassado que queria morrer e garota autista solitária, agora se apoiam fortemente. Contingência esperar à frente deles é uma vida cheia de felicidade. O filme, Náufrago da Lua, conta a história de um homem que sempre quis se suicidar, mas de repente encontrou o amor de sua vida. A mensagem do filme é que embora a vida tenha muitas dificuldades e desafios, não vamos desistir, vamos tentar superar porque um belo futuro nos espera pela frente.